As regiões das trevas e a condenação. Quando se vê em quadros que devam reproduzir a vida no assim chamado inferno, passa-se adiante encolhendo os ombros com um sorriso meio irônico, meio de compaixão, e com o pensamento de que só mesmo uma fantasia doentia ou uma crença cegamente fanática poderiam conceber cenas de tal teor. Raramente haverá alguém que procure nisso algum grão mínimo de verdade. Contudo, nem mesmo a fantasia mais lúgubre conseguiria esboçar um quadro que sequer se aproxime da expressão dos tormentos da vida nas regiões trevosas. Pobres cegos que supõem poder passar por cima de tudo isso levianamente, com um encolher de ombros escarnecedor. O momento virá em que a leviandade se vingará amargamente com a apresentação abaladora da verdade. Aí não adiantará qualquer oposição, nenhum afastamento. Serão arrastados para o redemoinho que os aguarda se não se desfizerem a tempo dessa convicção de ignorância, que sempre marca apenas o vazio e a estreiteza mental de semelhantes criaturas humanas. Mal ocorre o desprendimento do corpo de matéria fina do corpo de matéria grosseira, já deparam com a primeira grande surpresa no vivenciar de que, com isso, a existência consciente e a vida ainda não estão terminadas. A primeira consequência é a perplexidade, a qual se segue um temor inconcebível, que se transforma muitas vezes em resignação bronca ou em angustiosíssimo desespero. É inútil opor-se, então. Inútil todo lamentar. Inútil, porém, também o pedir, pois terão de colher o que semearam na vida terrena. Tendo zombado da palavra que lhes fora trazida de Deus, apontando para a vida após a morte terrena e a responsabilidade a isso ligada de cada pensar intensivo e atuar, então o mínimo que os aguarda é aquilo que queriam: profunda escuridão. Seus olhos, ouvidos e bocas, de matéria fina, se acham fechados pela própria vontade. Estão surdos, cegos e mudos em seu novo ambiente. Isso é o que de mais vantajoso lhes pode suceder. Um guia ou auxiliador do além não se lhes pode tornar compreensível, porque eles próprios se mantêm fechados a isso. Uma triste situação a qual apenas o lento amadurecer interior da respectiva pessoa, o que se dá pelo desespero crescente, pode trazer uma sucessiva modificação. Com o crescente anseio pela luz, que sobe qual grito ininterrupto por socorro de tais almas oprimidas e martirizadas, finalmente, pouco a pouco, se tornará mais claro à volta dela, até aprender a ver também outras que, igualmente a ela, necessitam de auxílio. Tem então a intenção de socorrer aqueles que ainda aguardam nas trevas mais profundas, para que também se possa tornar mais claro o ambiente deles. Assim ela se robustece cada vez mais no desempenho dessa tentativa de auxiliar, através do indispensável esforço para isso, até que algum outro, já mais adiantado, possa chegar até ela a fim de também ajudá-la no rumo de regiões mais luminosas. Assim encontram-se acocorados tristonhamente, uma vez que seus corpos de matéria fina também estão demasiadamente enfraquecidos para andar, devido à falta de vontade. Continua, pois, um penoso e inseguro rastejar no chão, se é que chega a algum movimento. Outros, por sua vez, andam a esmo, às apalpadelas nessas trevas. Tropeçam, caem, levantam-se sempre de novo para logo bater aqui e acolá, com o que não tardam ferimentos doloridos,
pois visto que sempre uma alma humana, somente devido à espécie de sua própria escuridão, que anda de mãos dadas com a maior ou menor densidade, a qual por sua vez acarreta um peso correspondente, afunda para aquela região que corresponde exatamente ao seu peso fino material, portanto, de idêntica espécie de matéria fina. Assim, seu novo ambiente se torna para ela do mesmo modo palpável, sensível e impenetrável, como acontece a um corpo grosso material em ambiente de matéria grosseira. Por isso, cada batida, cada queda e cada ferimento ser-lhe-á tão doloroso como aquele sentido pelo seu corpo de matéria grosseira durante a existência terrena na terra de matéria grosseira. Assim é em cada região, seja qual for a profundidade ou a altura que pertença. Idêntica materialidade, idêntico sentir, idêntica impenetrabilidade recíproca. Contudo, cada região superior ou cada espécie diferente de matéria pode atravessar sem impedimento as espécies de matérias mais baixas e mais densas, assim como tudo que é de matéria fina atravessa a matéria grosseira que é de outra espécie. Diferentemente, no entanto, é com aquelas almas que, além de tudo mais, têm de remir algum erro cometido. O fato em si é uma coisa à parte. Pode ser remido no momento em que o autor consegue pleno e sincero perdão da parte atingida. Mas aquilo que mais pesadamente amarra uma alma humana é o impulso ou o pendor que forma a força motora para uma ou mais ações. Esse pendor perdura na alma humana mesmo depois do trespasse, depois do seu desligamento do corpo de matéria grosseira. Chegará até a evidenciar-se ainda mais forte no corpo de matéria fina, tão logo cai a restrição de tudo quanto seja de matéria grosseira, visto que, então, as intuições atuam muito mais vivas e mais livres. Tal pendor, por sua vez, se torna também decisivo para a densidade, isto é, o peso do corpo de matéria fina. Consequência disso é o corpo de matéria fina, depois de liberto do corpo de matéria grosseira, afunda logo para aquela região que corresponde exatamente ao seu peso e, por conseguinte, à idêntica densidade. Por essa razão, encontrará ali também todos aqueles que se entregam ao mesmo pendor. E pelas irradiações desses, o seu será ainda nutrido, aumentado, e então ele se entregará desenfreadamente à prática desse pendor. Da mesma forma, evidentemente, também os outros que ali se encontram junto com ele. Não é difícil compreender que semelhantes excessos desenfreados devam constituir um suplício para os que estão em contato com ele. Com isso, porém, em tais regiões é sempre coisa recíproca. Cada qual terá de sofrer amargamente com os outros tudo aquilo que, por sua vez, procura causar constantemente aos outros. Assim, a vida ali se torna um inferno, até que uma tal alma humana, pouco a pouco, chegue a fatigar-se sentindo asco disso. Então, finalmente, após longa duração, despertará gradualmente o anseio de sair de semelhante espécie. O anseio e o asco constituem o começo de uma melhoria. Tornar-se-ão em grito de socorro, reforçando-se por fim até numa prece. Somente depois é que lhe poderá ser estendida a mão para a escalada, o que muitas vezes leva decênios e séculos, às vezes também mais tempo ainda. O pendor numa alma humana é, portanto, o que amarra de modo mais forte. Disso se depreende que um ato irrefletido
muito mais facilmente e muito mais depressa pode ser remido do que um pendor que se encontra numa pessoa, não importando se este se acha ou não transformado em ação. Uma pessoa que traz em si um pendor pouco limpo, sem contudo deixar que se torne ação, porque as condições terrenas lhe são favoráveis, terá por isso de expiar mais pesadamente do que uma pessoa que cometer uma ou mais faltas irrefletidamente, sem ter tido aí uma má intenção. O ato irrefletido pode ser perdoado imediatamente a essa última sem desenvolver um karma ruim. O pendor, porém, apenas quando for radicalmente extinto na criatura humana. E desses existem muitas espécies, seja, pois, a cobiça e a avareza a ela aparentada, seja o sensualismo imundo, o impulso para o roubo ou o assassínio, para atear fogo ou também apenas para o logro e para desleixos levianos. Não importa, um tal pendor sempre fará com que a respectiva pessoa afunde ou seja atraída para lá onde se encontram seus iguais. Não adianta reproduzir quadros vivos disso. São frequentemente de tamanho horror que um espírito humano, ainda aqui na Terra, custará a crer em tais realidades sem vê-las. E mesmo assim ainda julgaria tratar-se apenas de configurações de fantasias provocadas por uma febre altíssima. Bastará, por conseguinte, que sinta receio moral de tudo isso, receio que o liberta dos lhames de tudo quanto é baixo, para que mais nenhum impedimento se encontre no caminho de ascensão em direção à luz. Assim são as regiões sombrias, efeitos do princípio que Lúcifer procura introduzir. O eterno circular da criação prossegue e chega ao ponto em que começa a decomposição, em que toda a matéria perde a forma a fim de desintegrar-se em semente primordial e, com isso, no desenrolar progressivo, trazer novas misturas, novas formas, com energia renovada e solo virgem. O que até então não pôde se desligar das matérias grosseira e fina para ultrapassar os limites mais elevados, mais finos e mais leves, deixando atrás tudo quanto é material, de modo a penetrar no espírito enteal, será inexoravelmente arrastado à decomposição, com o que também sua forma e o que é pessoal nele será destruído. Esta é então a condenação eterna, o extinguir de tudo quanto é pessoal, consciente.